mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Boa tarde, pessoal! Estamos aqui ao vivo, direto da Avantia. Pois é, estavam com saudades, né? Depois de quase 2 meses, nós aqui ao vivo e direto da Avantia, um programa especial, né? Você que teve a oportunidade de acompanhar a gente no ano passado, sabe que quando nós estamos aqui, o papo é outro nível. Então hoje fiquem espertos porque vai ter muita coisa legal aqui. Hoje o nosso episódio é o episódio 77 e nós vamos falar sobre planejamento e gestão de segurança. Para falar desse assunto, trouxemos aqui um convidado, craque aí nessa área, é um consultor, né, que vai nos orientar aí de vários temas bacanas. Mas antes, eu quero alertar vocês, eu até fiz um combinado aqui, porque eu tenho um anúncio para dar aqui para vocês em primeira mão, é muito importante. Vamos ver se o pessoal aqui da técnica aqui tá no jeito ou não tá, que eu quero anunciar para vocês a volta do evento presencial do Security Talks. Então, vamos ver se você está ouvindo aí, espero que sim, as palmas, porque realmente é um momento muito feliz, nós, tanto da Avantia quanto do CT Hub, que somos parceiros, porque vocês sabem que nós sofremos aí com a pandemia, né? Infelizmente, não pudemos continuar com aquela sequência, mas agora está confirmado dia 9 de março o principal evento de segurança de 2023 do Security Talks. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais detalhes, como que você faz para se inscrever, como é que funciona. Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou dar detalhes até para você garantir a sua vaga, né? Porque, claro, são vagas limitadas, então você já sai daqui hoje já com a sua vaga garantida. Bom, vamos lá. Então hoje, para poder comandar o nosso programa especial, nosso primeiro programa ao vivo aqui da Avantia, vamos falar com o Alexandre Chaves. O Alexandre que é o diretor da Avantia. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, Rony. Prazer. Estou muito honrado, feliz de estar aqui. É o meu primeiro Security Talks, né, ao vivo, né? E para mim vai ser um prazerzaço falar com esse grande amigo que está aqui com a gente hoje. Ah, bacana. Faça as honras. Vamos passar a bola para ele, se você já puder apresentá-lo. Claro, com toda certeza. Carlos Faria, meu amigo. Estou muito feliz de ter esse primeiro programa com você aqui. Eu gostaria muito que você falasse para a nossa audiência aí um pouquinho de você e que colocasse a bola para rodar aqui. Muito bom, Alexandre. Bom, obrigado, né, pelo convite. O pessoal vai acostumando, eu conheço o Alexandre há muitos anos, vou chamar ele de Ale aqui várias vezes, né? E é um prazer estar aqui com vocês, na casa aqui da Avantia, o CT Hub, né? É muito importante essas ações, esses trabalhos de vocês para o nosso mercado. E, bom, o primeiro Security Talks a gente nunca esquece, né, Alexandre? Então já vai lembrando disso. Claro. Bom, meu nome é Carlos Faria, eu sou um consultor de segurança empresarial, atuo desde 2000, do ano 2000. Eu, como muitos dos meus amigos, sou egresso, né, da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, onde eu fiquei por 5 anos, mas foram 5 anos excelentes. Eu fiz muitos amigos e aprendi muita coisa. E a partir, então, dos anos 2000, eu comecei a atuar como consultor. Fui também gerente, né, gestor de segurança de algumas organizações importantes, mas a consultoria, né, o bichinho da consultoria me picou há 23 anos atrás e é isso que eu faço. Bacana, bacana. Bom, vamos lá. Vamos falar, você já falou sobre a sua carreira, né? Entrando já aqui no tema um pouco, abordando um pouco a parte da relação das tecnologias, né, também. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse trabalho, né, de planejamento e gestão de segurança, né? Como que acontece esse trabalho, ou melhor, como que é identificado, né, essa necessidade?
Bacana. Bom, esse tema, né, ele é um tema, eu diria, sensível, porque existem vários tipos de empresas, vários tipos de organizações, umas mais estruturadas, né, e outras ainda não tão estruturadas, e infelizmente algumas bem mal estruturadas. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar a respeito disso, é preciso lembrar, né, muito colega fala assim, não, mas na minha empresa não é assim. Eu sei que na sua empresa não é assim. A sua empresa é uma dessas que é estruturada. Mas a ideia aqui é falar para todo o público, né? Então eu chamo esse assunto, Rony, de um tema sensível, porque ele é, certamente, sem sombra de dúvida, o que é mais negligenciado em segurança empresarial. O planejamento e a gestão. É chocante dizer isso, mas eu faço auditorias e avaliações de risco há 23 anos e eu posso te afirmar que essa é a verdade, né? Então é um tema fundamental, é um tema básico até, mas muito negligenciado. Daí eu acho que a importância, né, havendo oportunidade da gente dissertar, falar a respeito disso, porque deveria ser o princípio de tudo, né? Eu só poderia dar o primeiro passo para implementar um sistema de segurança a partir de um planejamento, de um projeto. Você está colocando aí de forma brilhante aí, uma síntese do que acontece. Aí eu te faço uma pergunta, já pegando o gancho aí. Você, quando entra na vida de uma corporação ou de uma família, enfim, ela quase sempre ela acontece não de forma preventiva, né? Quase sempre é porque a pessoa teve que ter o problema primeiro para depois chamar o profissional, né? É engraçado porque acontece isso no setor de segurança. Em outros mercados, as pessoas geralmente têm um cuidado de chamar o profissional primeiro para poder, a partir do diagnóstico, da orientação do profissional, começar a colocar para rodar. Na área de segurança, por que acontece isso, Faria? Aí é uma curiosidade que eu acho que o público tem, cara. É interessante sua pergunta, né? Eu sempre faço muita comparação da consultoria de segurança empresarial com a medicina. Algumas pessoas acham isso inapropriado, mas eu te digo que tem muito a ver. E por que isso? Porque assim como nós, ou a maioria de nós, só procura medicina quando estamos doentes, quando temos dores, né? A grande maioria das pessoas é assim. Muita gente é preventivo, mas a maioria não. Da mesma forma, as organizações, as empresas, né, quando elas têm um problema, então é que elas buscam um profissional, né, um especialista, como gostam de chamar, um consultor, para que ele possa fazer um diagnóstico daquele problema e apresentar um caminho, uma direção, né, uma solução para aquilo. Me parece que a falta desse viés de prevenção é da cultura nacional. A gente vê em vários exemplos, o cara, por exemplo, vai fazer uma viagem de férias. Não é todo mundo que faz uma revisão do seu carro, né? Segue viagem, aí o carro dá problema, aí, poxa, não fez a revisão necessária para fazer uma viagem, entre outras providências. Então, me parece que as organizações elas só reproduzem um comportamento, né, que, de certo modo, é disseminado na população brasileira. E como todo mundo sabe, né, remediar sempre será mais caro do que prevenir, em qualquer situação. Legal. E aí entrando dentro do tema, né, do planejamento e da gestão, né, para aqueles casos que, claro, que chamam um consultor. Como é que é o desenrolar disso, né? E como é que você aponta se isso hoje está melhor do que era? E qual é a tua perspectiva para o futuro, né? Se você puder falar um pouquinho para a nossa audiência. Legal. Bom, a gente é perceptível, né, a evolução. A evolução, aliás, ela não pode ser freada, né? Ela não depende de nós querermos ou não querermos. A evolução ela sempre vai acontecer. No nosso caso da segurança, é impulsionada, né, por iniciativas diversas, como essa de vocês. Então, a evolução ela é perceptível. O que ocorre é que a mentalidade empresarial nem sempre acompanha essas evoluções. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Que eu acho que a simplicidade ajuda a compreender. Adoro exemplos, adoro exemplos. Nós estamos assistindo, né, já há algum tempo e agora de maneira mais intensa, a evolução tecnológica a serviço da segurança. Isso é um fato e é irreversível. Naturalmente, em todo setor onde a tecnologia avançou a passos largos, né, houve uma mudança na matriz
vou chamar aqui da matriz de emprego, né? Então, sumiram algumas posições de emprego e nasceram outras posições de emprego. E isso hoje é bastante visível, né? Se você conversar aí com empresários do setor de prestação de serviços de segurança, isso é perceptível. Tanto é que todas as empresas acabam criando suas divisões, né, seus departamentos de tecnologia para poder competir nesse mercado. Então, essa é uma resistência que ainda existe, né? Quando, por exemplo, eu faço um estudo, uma análise, e eu digo para o cliente assim, olha, você tem aqui uma oportunidade de reduzir custo, né? Incrementar a tua segurança com tecnologia e mudança de processos, e aqui eu quero fazer um parêntese, na minha opinião e do meu time, o que há de mais importante são os processos, mas depois eu explico por quê. Então, quando a gente leva esse cenário para o cliente, né, muitas vezes ele fala, não quero que mexa com o pessoal, né? Principalmente se for uma equipe própria, uma equipe orgânica, como se chama, ele não mexe com o pessoal, não. A última coisa que eu vou fazer é tirar o pessoal. Então ainda tem essa resistência, né, muito grande. E lembrando que não se trata de tirar emprego das pessoas, mas eu volto a dizer, é mudar a matriz, né, da empregabilidade. Tá? A gente poderia citar vários setores aqui que isso ocorreu, né? Eu trabalhei para algumas empresas ligadas ao setor de álcool e açúcar e ao corte de cana, né? Ele modificou muito. Hoje você usa muito menos mão de obra humana no corte de cana. É um corte muito mais mecanizado, né? E isso, inclusive, por questões de meio ambiente, né? Mas, enfim, não quero fugir muito do nosso tema. Esse é o ponto central. As pessoas, o cliente, quando nos convida, eu costumo dizer assim, ele não chama quando está só doendo, né? Já chama quando está gangrenado, né? Quando já está roxo. E aí, muitas vezes, a solução é drástica mesmo. Legal. Você tocou num ponto que ele se conecta, sim, com a nossa temática aqui. Quando a gente fala de fazer planejamento e fazer gestão, a gente está falando em fazer uso de todos os meios tecnológicos possíveis para poder melhorar a eficiência de processos, que eu gostaria que você, na sequência, pudesse falar disso para a nossa audiência. E aí você está falando, inevitavelmente, sobre subir a régua. E estamos falando de subir a régua dando oportunidade para os seres humanos que estão ali envolvidos naquela operação, né? Então, eu falo que a gente tem um papel aqui muito importante na sociedade, né, como executivos, como empreendedores, né, como profissionais ali, que é fazer com que os profissionais que estão ali, eles possam ter a oportunidade de serem desenvolvidos para tarefas mais nobres e tudo aquilo que seja passível de ser automatizado, que seja automatizado com o uso da tecnologia. Então, sobre hipótese alguma, a gente pode ser vistos, né, dentro do nosso setor como não empregadores ou coisas do tipo. Pelo contrário, a gente prima sim pelos seres humanos, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né, Faria? Eu falo isso com a liberdade, eu sei a tua filosofia, o teu trabalho, a gente se conhece há muitos anos, então a gente entende que tudo isso que a gente hoje trabalha aqui e faz é justamente com esse viés da gente subir a régua e dar oportunidade para que os profissionais ali envolvidos com o uso da tecnologia se desenvolvam, aprendam e sejam seres humanos melhores, né? Com certeza, Lê. Olha, eu costumo dizer o seguinte, segurança é feita por pessoas, para pessoas, proteger pessoas de outras pessoas. Então veja como pessoas, como o ser humano, ele está ligado a esse ecossistema da segurança de uma maneira plena, né? E você pode ir além. Quem desenvolve projetos são pessoas. Quem os implanta também são pessoas. Quem os opera são pessoas, né? Quem vai dar manutenção, os gestores. Então, sem dúvida, né, a gente tem aí o elemento humano como ponto central quando a gente fala de segurança. Agora, é natural que as tecnologias, né, elas surgiram, elas existem, não só as aplicações para a segurança em si, né, como câmeras, controles, alarmes e tudo mais, mas até as ferramentas para desenvolver o planejamento. Então você veja bem, eu sou de uma época, né, em que quando você ia fazer um projeto para um cliente, muitas vezes ele não tinha plantas. Então nós tínhamos que fazer croquis sem escala. E em alguns casos até um croquisinho lá com uma escala, mas não é preciso, né? Hoje nós temos programas, né, programas de computador, né, como se costuma dizer, que são capazes de reproduzir ambientes, cenários, né, com maior precisão,
Hoje na arquitetura se projeta em BIM, né? Que é em 3D. É sensacional isso. Então veja, a tecnologia começa antes, né? O uso da tecnologia começa muito antes de eu implantar toda a parafernália de segurança, no sentido bom da expressão, né? Eu já tenho que pensar nisso. Tá? Avaliações de risco que a gente fazia ali no Excel, né? Na caneta, hoje você tem aplicativos, softwares que fazem os cálculos de avaliação de riscos. Então, é inevitável, né? E como você disse, usou um termo que eu acho fantástico, né? Subir a régua também é inevitável, né? Todos os nossos colegas que nos assistem, a audiência de vocês e tal, sabem muito bem que isso também é irreversível. Então, quem hoje resiste a estudar, né? Quem hoje resiste a buscar conhecimento, está trabalhando contra seus próprios interesses. Legal, meu. A gente falou, você fez um comentário sobre o processo e a gente falou um pouco de pessoas, né? Dentro desse contexto do planejamento e da gestão. A gente sabe que grande parte dos problemas, das quebras dos processos estão nas pessoas, né? Como é que você... Conta pra gente algum caso que exemplifique isso, né? Porque eu acho que... Eu gosto sempre de falar para as pessoas, né? Para contar para os amigos, assim, para o nosso meio, né? Sempre as histórias que a gente acaba vivenciando no dia a dia, né? Excelente. Sua pergunta me faz lembrar de uma situação que eu tenho usado bastante, né, para dar exemplo disso que você falou. Então, vamos lá. Nós temos, vou dar uma situação de uma portaria, pode ser de um condomínio, tá bom? Um condomínio de casas, que eu aprecio mais, assim, um grande condomínio de casas e tem uma portaria. Nessa portaria, o porteiro ele tem o acesso a botoeiras que abrem os portões, ou cancelas, ok? Ele tem esse acesso. E para que ele possa apertar essa botoeira, existe uma regra, né? Então, eu só posso abrir o portão para alguém depois de cadastrado, se conhecido for, e assim por diante. Muito bem. Mas não há nada que o impeça de apertar essa botoeira. Ok? Ele pode, né, o livre-arbítrio, se a gente quiser chamar assim, apertar essa botoeira a qualquer tempo. Eu, no meu trabalho, costumo separar a ação humana em dois tipos. Eu posso realmente cometer o erro, né, o erro de procedimento, né, lembrando que pessoas erram, equipamentos falham, né? Então eu cometo o erro de procedimento que é involuntário. Eu não acordo de manhã pensando em errar, eu acordo de manhã pensando em acertar. Mas por algumas variáveis eu erro. E tem a violação de procedimento, que o próprio nome diz. Eu estou violando conscientemente com algum objetivo, ou de obter vantagem para mim ou para terceiros, ou de causar dano para outros. Ok? Então, uma coisa é erro, outra coisa é violação. Esse é um conceito da aviação civil, tá? Não sou eu que concebi isso, não. Isso aí é um conceito muito bacana da aviação civil, que é uma fonte que eu gosto muito. E aí esse porteiro está lá, e ele aperta a botoeira e libera. Vamos fazer uma pausa aqui. Vocês veem no noticiário o tempo todo, quando há um acesso indevido num condomínio, e quando tem oportunidade, vão conversar com o porteiro e perguntam, mas por que você abriu o portão para uma pessoa desconhecida? E a resposta é meio padrão. Eu achei que era o afilhado do morador. Eu achei que era a moça do 18º andar. Eu sempre achei que. Porque isso é inerente ao ser humano, né? Nós somos falhos. Nós podemos cometer, nós cometemos falhas, né? Erros. Então, aonde vem a tecnologia? Porque eu tenho o homem lá. Eu treinei. Olha, eu dei treinamento exaustivo. Não é por falta de treinar. Eu tenho o processo descrito, eu tenho as tecnologias, mas o que eu não tenho, né, é algo que possa unir tudo isso, né, e gerar algum tipo de processo que impeça ele de fazer isso. Então, vamos dar um exemplo simples aqui. Imagine uma situação em que, para ele apertar a botoeira, em primeiro lugar, essa botoeira não fosse física, mecânica, ela fosse na tela, uma tecla touch. Segundo, que para ele acioná-la e ela então abrir o portão, ele teria que fazer a inserção de um motivo. Ele tem que ir lá no teclado e escrever o motivo pelo qual ele está abrindo aquele portão, não pelo facial, não pela digital, não pelos métodos estabelecidos. Porque aquilo é uma exceção, né? Ele não pode sair apertando a botoeira. E aí eu tenho certeza, Alexandre, que o nível, as taxas de erro de procedimento cairiam muito. Porque às vezes é automático, você vê na filmagem, o cara está entretido ali no celular dele, assistindo sei lá o que, Netflix, e ele nem olha, ele taca o dedo no botão.
né? Porque está acessível. Agora, se ele tivesse que deixar o celular, apertar a tecla na tela, aparecer lá um campo que ele tivesse que dar uma justificativa, eu tenho convicção de que o nível de erro seria muito menor, a não ser que fosse uma violação, algo intencional. Então, eu acho que é aí que a gente pode ligar, né, criar aí a amálgama e a liga entre processo, pessoas e as tecnologias. Legal, meu. Você falou violação, já me veio alguma coisa na cabeça. Aliás, o problema aqui desse bate-papo aqui entre amigos aqui, Rony, é que, não falta assunto. E uma coisa vai puxando a outra. E eu acho muito legal puxar aquilo que eu imagino que a nossa audiência queira saber. Você falou violação. Conta pra gente, se você puder, algum caso, que eu sei os testes, que depois que você faz o planejamento, né, faz a gestão, coloca tudo para rodar, você acaba fazendo testes para poder aferir, né, num processo de avaliação e de pós-implantação para poder se certificar que está tudo acontecendo como foi previamente combinado, né? Você pode contar, ou Faria, algum caso, caso, pode contar 2, inclusive, um de extremo sucesso e outro que de repente não deu muito certo, né? Eu acho que faz a coisa ficar mais dinâmica a gente contar, que a gente sabe que as coisas não são certinhas, né? Então, às vezes, alguma coisa fala, eu imaginei de um jeito e aconteceu de outro. Legal, legal. Isso que você está me perguntando, né? A gente já entra no tema da gestão, né? Nosso programa hoje é planejamento de gestão, então a gente já vai entrar aí na gestão. Então, assim, o que o Alexandre está aqui me provocando para contar é o seguinte: uma das atividades que nós fazemos nos nossos clientes, de um modo geral, em condomínios de uma maneira mais intensa, é aquilo que eu chamo de teste de vulnerabilidade, mas o pessoal dá vários nomes, tá? Então não vamos nos ater a nomes aqui. O nome da coisa não muda a essência da coisa, né? Trata-se do seguinte, de um teste de resistência ou de resiliência, como alguns chamam, do sistema de segurança que foi implantado. Então a organização gastou dinheiro, né? Adquiriu sistemas, treinou, contratou consultor, enfim, gastou lá um bom recurso, investiu um bom recurso. E agora nós precisamos saber se esse negócio funciona, de verdade, né? Não é um ambiente de treinamento mais. Então são testes que nós fazemos, né, com pessoas que são desconhecidas no local, são do meu time, mas são desconhecidos no local, e que vão tentar burlar o sistema sem uso de violência, sem uso de força, nada de simulacro de arma, tá? De uma maneira responsável e dentro do processo. Nós conhecemos o processo, né? E as pessoas também. E aí nós fazemos um teste, ou seja, alguém chega lá na portaria e tenta, através de uma história de cobertura, né? O pessoal gosta muito do termo engenharia social, ele conta ali uma história de engenharia social e tenta enganar, literalmente enganar a segurança. Tá? Bom, nós fazemos esse tipo de teste antes da implantação, ainda na fase de diagnóstico e depois de implantado o sistema, né? Para testar mesmo aquilo que foi investido. O meu SLA é 100% de sucesso em todas as vezes que fizemos isso na fase de diagnóstico. Claro, a gente, para fazer isso, tivemos acesso à informação privilegiada e as quadrilhas também têm, de alguma forma elas também têm acesso. E aí são coisas simples que é inacreditável até quando a gente verifica a nossa taxa de sucesso. Eu vou dar um exemplo banal. Você se apresenta como um prestador de serviço cadastrado e o porteiro checa na lista, bateu o nome, né, o que você deu, o número do RG, mas enfim, você ainda não apresentou a sua identidade, eu não verifiquei a sua foto no sistema. Mas, porque é a hora da novela, do jogo, ou porque tem alguma coisa interessante acontecendo, enfim, é uma verificação muito rápida, né, e falha. E aí uma pessoa estranha, que não é aquela que está se dizendo ser, entra, né? E depois que entrou, acabou, né? Aí eu faço o que eu quiser. Mesmo havendo manual de normas e procedimentos, mesmo havendo treinamento, muitas vezes sendo um serviço de uma boa empresa de segurança, porque isso pode acontecer. Então, SLA é de 100%, né? Um caso curioso que eu tive, né, de um cliente é de que ele realmente nos desafiou. Ele falou assim, vocês não vão entrar. Eu duvido. Eu vou ter meus melhores homens no horário que a gente está combinando. E aí eu saí com eles do local, do condomínio, né?
E fomos longe e diziam assim, olha, se eles tocarem o telefone, vocês não atendam, né? Porque é muito fácil, eu me vejo no aperto, eu ligo para o chefe e o chefe decide. Não, está escrito ali que se você não consegue falar com ele, você tem que resolver. Bom, o nosso agente, né, infiltrado, ele não só entrou no condomínio, como ele entrou no CCO, ele entrou na sala de monitoramento, né? E me ligou de lá, fez filmagem e tudo mais, enfim. Causou aí uma tristeza muito grande no cliente. E eu disse a ele o seguinte, fique feliz, porque você descobriu uma vulnerabilidade num ambiente de teste e não numa situação real. Seria muito pior você descobrir essa vulnerabilidade numa ocorrência. Então, e aí nós usamos esse episódio para treinamento, né, para reorientação e tudo mais, e criamos no local ali uma coisa que eu diria que de tudo é a mais legal. Nós criamos ali uma preocupação. Então, toda vez que eles se deparam com uma situação atípica, diferente, eles lembram da consultoria e falam, isso aqui é teste da consultoria, não vai entrar não, né? A gente avisa, gente, acabou a fase de teste, tá? Se estão tentando é porque é real, né? Então, esse é um exemplo. E né, posterior à implantação do sistema, também nós fazemos testes. O meu SLA é bem baixo, né? Foram poucos casos que a gente conseguiu burlar, porque tudo estava muito novo, né? Então estava igual carro zero, né? Estava tudo funcionando perfeitinho, o pessoal motivado e tudo mais. E aí é onde eu quero chegar na gestão. Como é que eu, gestor, vou fazer, qual vai ser a minha estratégia para manter esse nível elevado? Isso não é fácil. Isso pode ser um time de futebol, uma orquestra, um pelotão, né? Você manter esse nível de serviço elevado é tarefa difícil. Então aí é que entra a gestão. Poxa vida, muito legal, muito legal mesmo. E de novo o componente, né? Motivar as pessoas, né? Você ter a questão da tecnologia ajudando, né? Essa história de situações que a gente acha que podem acontecer dentro do nosso mercado, essa história da gamificação, né? Por exemplo, motivar a pessoa que está ali, né? a estar fazendo algo que o mantenha atento, né? Sim. Isso são coisas interessantes. Eu, pegando um pouco o gancho, eu tive a oportunidade de 2010 ir para Israel para poder olhar um pouco o que tinha, a meca de segurança, né? O que tinha de bom para a gente poder entender e trazer aqui para o nosso país. E não vi nenhuma novidade que não pudesse estar aqui, em termos do ponto de vista da tecnologia, mas eu vi uma preocupação e um cuidado muito grande justamente com essa história do capacitar e manter as pessoas. Eles gastam muita energia para poder reciclar as pessoas, para poder treinar as pessoas. E às vezes eu percebo que o empreendedor, aqui, o empresário, o condomínio, enfim, vê a questão da gestão como um custo e muitas vezes não segue, né? Mantendo. Muitas vezes ele recebe a solução e acha que está tudo resolvido. E não, ali é um trabalho contínuo, né? Como você bem colocou, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, dos projetos, na sua maioria, eles seguem, Carlos, ou você passa a ter uma dificuldade depois de entregar essa história do planejamento e a gestão acaba não tendo a mesma conversão do planejamento. Ou seja, planejei e entreguei o planejamento, mas essa história do fazer a gestão acabou ficando pelo caminho, alguns não seguiram, né? Isso acontece? Você está sendo otimista, né? A maioria não dá continuidade. E, aliás, até é curioso, né? Uma vez um consultor do meu time veio me procurar, queria conversar, né? E estava muito chateado, porque ele percebeu isso, né? A gente faz todo um esforço para implementar um sistema e depois a gente verifica que isso vai se perdendo na linha do tempo, né? E ele estava afetado, né? Achei interessante isso. Eu expliquei para ele que isso não dependia mais de nós, né? A não ser aqueles clientes que nós temos contrato de assessoria permanente, aí é diferente. Mas depende muito do cliente, né? A gente deu todas ali as ferramentas para ele poder tocar aquilo em alto nível, né? Agora, tocar ou não é decisão dele, né? Eu tenho alguns exemplos muito bons. Eu tenho um cliente já há 20 anos. É um cliente de assessoria. Esse cliente, ele fez toda a parte de planejamento e implantação. Em 20 anos, ele já renovou esse parque dele 2 vezes, né? Porque é óbvio, né? As tecnologias foram se melhorando, os equipamentos vão se deteriorando. Ele já trocou 2 vezes o parque. Mas do que ele não abre mão nesses 20 anos é que todos os meses nós estamos lá dando treinamento para a equipe. Há 20 anos.
Todos os meses a gente está dando treinamento. E aí você vai dizer, pô, mas pelo amor de Deus, 20 anos, já acabou, né, os temas do treinamento. Não, não acabou, nem os temas e nem a didática. Né? Hoje, todos os treinamentos que nós fazemos são simulações. Eu cheguei à conclusão que o simulado ele é muito mais eficaz para treinar o adulto do que uma sala de aula e um PowerPoint. Não tenho nada contra a sala de aula e PowerPoint. Mas para educar adulto, para treinar adulto, ele tem que treinar fazendo. Então, nós adotamos uma técnica de simulado de mesa, num primeiro momento, para ele criar um mapa mental, e depois o simulado de campo, para que ele possa exercitar aquilo no ambiente real de trabalho dele. Uma sala de monitoramento, uma portaria, a ronda, enfim, não importa. E, por fim, tem o ápice, né, o auge, que é um grande simulado. Um simulado, por exemplo, eu vou me dar o dia de falar aqui, o Dove, né, que é um colega lá no Einstein, ele faz anualmente simulados, né, fantásticos, já fez na Hebraica, já fez lá no Einstein, já fez em Congonhas, enfim. Então, são esses simulados, porque aí fixa mesmo e consolida, e o que é legal. Esse grande simulado tem a participação, no meu caso lá, né, de morador, de diretor, né? Isso incorpora, e é por isso talvez que estejamos lá há tanto tempo. Tem outros com 12 anos, 10 anos, que também têm funcionado assim. O que você falou, Ale, é muito importante, porque é o seguinte, quanto custa a segurança? A segurança custa um monte de coisa. Custa o ativo que você comprou ou que você está alugando, né? O outsourcing ali, o SaaS. Custa a manutenção, custa o valor mensal ali dos homens que estão ali, a folha de pagamento, o contrato de prestação, mas também tem que entrar na conta esse custo de manutenção do sistema de segurança. Não é a manutenção da câmera, mas a manutenção do sistema. Eu preciso revisar procedimento, certo? Eu preciso treinar pessoas, eventualmente eu preciso substituir pessoas. Então tudo isso é um processo contínuo, permanente, e não entra na conta. Não entra na conta. Tá? Então essa é uma falha, eu diria generalizada, porque muitos profissionais também não contam isso para o cliente. Tem que contar, né? Falar, amigão, olha, bacana, você está colocando o que há de melhor em segurança, em tecnologia, contratou uma baita empresa aí para te prestar os serviços de facilities, mas eu preciso te contar uma coisa, tem um custo de gestão, que pode ser orgânico, ele pode contratar um gestor de segurança e tudo mais, e pode ser um serviço prestado também, né? Por uma empresa. Então, esse é um ponto que tem sido a principal causa do sucesso dos eventos, dos roubos, dos furtos, das invasões. A principal causa, eu cravo aqui, falo sem preocupação, tem sido essa falta de atenção, essa falta de cuidado em garantir manutenção do processo, gestão contínua, SLAs, tudo aquilo que a administração de empresa, os caras estão cansados de falar. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, principalmente essa parte de como você faz a comunicação entre as áreas, né? Porque isso também é fundamental. Perfeito. Mas eu vou pedir um minutinho rapidinho aqui para mandar abraço para o pessoal que está assistindo a gente, porque hoje, nosso primeiro programa ao vivo aqui direto da Avantia, já começamos aqui com uma galera bem animada. Ó, o Maurício Ciatio aqui da Avantia, um abraço para o Maurício aqui acompanhando a gente, o Augusto Pereira, Pedro Borges, esse Pedro aí eu acho que eu conheço, Douglas Carretero também está aqui conosco, Alexandre Fontolan, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, é isso aí, Alexandre. A Vanessa, boa tarde, uma ótima live a todos, o Marcelo Valentim está aqui com a gente também, a Flávia Caldas, um abraço para a Flávia. Pessoal, vai colocando aqui também, se vocês quiserem, claro, a região de vocês, cidade, porque a gente sempre gosta de sempre falar e geralmente, Alexandre, o pessoal aqui é do Brasil inteiro. Então, a gente tudo quanto é estado, cidade, então é bem bacana também a gente sempre reverenciar as localizações aí da galera. E também aqui, por último, o Abner que acabou de chegar. Seja bem-vindo, Abner, à nossa live. A Massa IC Segurança, São Paulo capital, boa, olha aí, ó, o pessoal já está recebendo a informação. E também eu quero relembrá-los, né, igual nós falávamos ano passado, que nós temos um QR Code aqui no cantinho da tela. Então, assim que a gente estiver terminando, você vai lá com o seu celular no QR Code, vai te levar direto para o site da Avantia. E lá dentro do site da Avantia você vai conferir
N's e N's serviços, né? A Avante, que você sabe hoje que tem um leque enorme aí de possibilidades de projetos e serviços, não esqueçam disso. E falando um pouquinho aqui agora do programa, aliás, do evento Security Talks, né? Que desde 2019, agora a gente voltando ao vivo, dia 9 de março, só para vocês terem uma ideia, nós teremos, por exemplo, como mediador o Silvano, o professor, né? Quem que não conhece o Silvano do nosso mercado? Vamos ter, por exemplo, executivos da 99, Mercado Livre, Sans Club, pessoas que já passaram pelo nosso programa aqui, inclusive, também. Enfim, tem muita gente legal que eu estou lendo aqui. E é muito fácil você conseguir fazer a sua inscrição. Daqui a pouco eu vou falar como que você vai fazer para você garantir a sua inscrição, porque eu não quero que você saia daqui agora, porque a gente vai voltar aqui para o Farias para falar como que funciona essa comunicação e essa constância, né? Que é um desafio você garantir que todos aqueles métodos ali que ele estava explicando para a gente, que você consiga fazer isso no mês a mês. Daqui a pouco eu volto a bola para você aí, Alexandre. Maravilha. Tem um tema que eu queria colocar aqui, Faria, que é o seguinte, é polêmico, que é o seguinte, a gente tem ainda um problema aqui no nosso mercado, e não é exclusivo à segurança, que são a história dos famosos fazem tudo, né? Então você tem empresas, né, no setor que muitas vezes querem assumir um papel, né, de fazer tudo que o cliente demanda, sem a coragem de deixar claro para o cliente o papel onde ele é bom e orientar o cliente para que o cliente contrate um especialista para aquele determinado assunto, né? Você acha que isso é um competidor dentro da tua área, né? As empresas que querem, por exemplo, sem citar nomes, mas citando situações que acontecem, empresas de vigilância patrimonial que muitas vezes querem assumir esse papel de ser o consultor, fornecer a mão de obra, fornecer o monitoramento, fornecer a tecnologia, fornecem tudo, né? Os conhecidos como full service, fazem tudo, né? Você vê isso como qual é a tua visão em relação a isso? Excelente pergunta e é polêmica mesmo, né? Gostei do termo full service. Veja só, eu enxergo da seguinte forma, né? Tudo é muito novo, tudo é muito recente. É tão recente que eu digo para vocês que se nós voltarmos 20 anos só atrás, nós tínhamos aqui no Brasil 3, talvez 4 empresas de consultoria no país continental. Hoje nós temos bem mais empresas, bem mais pessoas envolvidas nisso. E sim, algumas empresas, né, que prestam serviços, que hoje também está se convencionando chamar de facilities de segurança, né? Essas empresas de prestação de serviço com alocação de mão de obra, têm desenvolvido internamente departamentos de consultoria. Eu vejo isso com bons olhos quando a intenção seja atender os seus clientes, ou seja, dar o suporte, né, de conhecimento, de inteligência à sua clientela. Porque, num passado não muito distante, que é um valor que ele não pode ser esquecido em nenhuma situação, que é o da liberdade, né, do consultor. Veja só, isso em qualquer consultoria, tá? Eu presidi entre 2009 e 2021 o Instituto de Consultoria aqui no Brasil, que agrega consultores de várias áreas, né? De segurança, lá só tinha eu e o professor Teanes, né? O restante eram de diversas áreas. E eu fiquei na diretoria desse instituto e aprendi muita coisa lá. E um desses aprendizados é o conflito de interesse. A consultoria tem que tomar muito cuidado com o conflito de interesse. Assim como a auditoria também, né? Não se pode confundir as coisas. Então, se eu represento uma marca, seja ela de produto ou de serviço, um software, não importa, né? Como é que eu vou ter liberdade de recomendar ao cliente outra marca? Entende? Que eu tenho um conflito natural aqui de interesse. Então, vamos imaginar que eu sou um consultor de uma empresa de serviços chamada ABC. Ora, quando eu fizer uma recomendação para o cliente, eu vou recomendar a empresa ABC, eu não vou recomendar a concorrente. Não faria sentido, aliás, eu duraria pouco na empresa se eu fizesse isso, né? Então, o que a gente nunca pode esquecer é que na consultoria, qualquer um que queira contratar a consultoria,
precisa entender que um dos valores fundamentais é a total isenção, a independência. Porque se tiver algum tipo de conexão, né, com alguma marca, uma coisa, isso já não... não, mas isso é muito pessoal, é individual, depende... Então, aqui não cabe esse tipo de colocação. Tá? O que cabe aqui é que uma determinada organização vai contratar um serviço de consultoria e a expectativa dela, o que ela espera é a total isenção. Né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade grande quando o cliente vira para mim e fala assim, mas você pode me indicar as empresas para concorrência? Eu falo, olha, depois de 34 anos nesse mercado, eu sou capaz de te dar uma lista de pelo menos 20 empresas. Mas nós precisamos definir outras coisas antes. Então, primeiro vamos definir um perfil de empresa que você espera que te atenda. Você quer empresa de qual porte? Você quer uma empresa, né, que seja uma fabricante nacional, uma estrangeira? Enfim, você precisa me definir, né? Você quer falar com o dono da empresa? Né? Tem empresa que você, dependendo do porte, você fala com o dono. Não, isso para mim não é interessante. Eu falando com os executivos, para mim está ótimo. Então, você precisa desenhar qual é o perfil que você quer. Aí a gente vai olhar o mercado e vai dizer, olha, nesse perfil que você optou, nós temos aqui esse conjunto de empresas que você pode convidar. E ainda vai ter o processo de homologação dessas empresas, para ver se elas atendem os requisitos técnicos e tudo mais. Mas a pura e mera indicação, porque eu conheço, porque o dono dessa empresa foi vigilante comigo lá no shopping, né? Não, isso não funciona. E só para fechar esse ponto que você colocou muito bem, né? Uma coisa também que me preocupa muito é com o consultor que ele é convocado e ele aceita todo tipo de trabalho. É segurança bancária, cybersecurity, segurança hospitalar, segurança pessoal, né, executiva e tal. Eu vou te ser sincero, quando aparecem trabalhos que estão fora da minha área de conhecimento, eu não tenho nenhuma preocupação de passar para colegas, entende? Eu passo para os colegas, inclusive até entrevista. Outro dia me ligaram de uma emissora querendo uma entrevista para falar de segurança pessoal. Eu falei, olha, eu estou muito agradecido pelo convite, mas eu não falo sobre isso. Eu vou te dar um telefone de um consultor especializado em segurança executiva, ele vai te atender, show de bola. Tá? Então, eu acho que deve ser assim. O que eu entendo que eu faço bem? Planejamento e gestão. Planejamento e gestão, eu acredito que eu faça bem. Agora, especificidades, né? Eu quero um consultor especialista na área da aviação. Eu amo aviação, sou um admirador, mas não atuo na aviação. Tem gente para isso, e assim sucessivamente. Eu acho que é a única maneira, Ale, do mercado realmente poder dizer que ele está profissional, entende? Porque se eu sair abraçando tudo, fazendo tudo em qualquer lugar, é mais ou menos a história do pato, né? Voa, nada, anda, tudo mais ou menos, né? A gente quer uma águia, né? Que voe, um gavião, sei lá que bicho que voa mais bonita. Uma coisa que o Rony estava falando da nossa audiência, né? Que temos aí o Brasil inteiro, e por que não o mundo, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, pegando isso como gancho. Nós temos um país continental como o Brasil. Essa história do planejamento e da gestão, né? Tudo isso que a gente falou se aplica exclusivamente a São Paulo, onde você tem mais facilidade de emplacar isso, onde você percebe que há uma cultura dessa coisa da continuidade, e que em outros locais que você percebe maior dificuldade para poder seguir. Poxa, você falou de uma situação raríssima, que é um cliente que planejou, implantou e que você permanece durante 20 anos garantindo que tudo aquilo vai funcionar como tem que ser. Eu vou te falar, já estou fã desse personagem aí, manda meus cumprimentos a ele, porque realmente é um dos poucos, é raro isso, né? Então, a minha curiosidade, né? Toda essa tua experiência, como é que é? São Paulo está mais aculturado ou são outras regiões que acabam surpreendendo a gente? A tua pergunta é ótima, né? Me dá a oportunidade de falar algo que é muito importante. O Brasil realmente é imenso e diferente de outros países, né? Outro dia eu estava vendo um russo falando que na Rússia, de ponta a ponta, não tem sotaque. Todo mundo fala o russo sem sotaque. Diferente do Brasil, que a gente tem sotaques aqui para todo lado. Os Estados Unidos também tem bastante, né? Então nós somos um continente, realmente, né? Sem exagero.
E o grau de maturidade das organizações varia bastante também em função desse regionalismo. Mas, para minha surpresa, para minha grata surpresa, eu tenho visto organizações, eu sempre vou chamar de organizações, porque pode ser um condomínio, pode ser uma empresa, pode ser... eu tenho visto organizações com nível de maturidade fora do eixo Rio-São Paulo, né, muito elevada. Eu acho que a gente aqui meio que dormiu em berço esplêndido, sabe? Ficou um pouco tradicional demais. E eu vejo, por exemplo, organizações no Centro-Oeste altamente disruptivas, né? Esse caso de 20 anos, de 10 anos, é no Paraná. O Paraná é um estado pujante, né? Então, veja só, faço trabalhos no Rio de Janeiro também, principalmente no norte do Rio. Enfim, várias praças. Mas, para minha grata surpresa, né, apesar de ser paulista, eu vejo que estão muito mais abertos a essas inovações, a essas propostas, tá, do que nós aqui. Aqui eu percebo que está tudo muito encapsulado, sabe, muito repetitivo, né? Eu vou dar um exemplo que todo mundo vê, né? Você anda por qualquer bairro de São Paulo aí de classe média, média alta, você vai ver aquele ombrelone na porta do prédio com um controlador de acesso na frente, correto? Isso começou com uma empresa e disseminou para diversas empresas e tal. Em alguns locais fora de São Paulo a gente vê também, mas vê bem menos. E tem locais que você não vê de jeito nenhum. Isso não vingou, não colou. Portaria remota também, no nosso país. Do né? nosso país. Não vingou. Quando você fala assim, por que você não botar o homem lá fora para quê? Coitado, para ficar no sol, na chuva, no tempo, pode ser agredido. Não, lugar de porteiro é para dentro da portaria. E eu não estou aqui fazendo uma crítica direta ao modelo, eu estou retratando, é fácil ver. Vá passear por alguns cantos aí que você vai ver que isso não funciona como em São Paulo. A mesma coisa a portaria remota, que eu acho fantástico. Né? Mas não é todo lugar que está pegando bem a portaria remota. Então, assim, eu vejo, Alexandre, que a gente precisa olhar mais para os outros cantos do país, sabe? Tem recurso financeiro, tem problemas, tem o desejo de resolver os problemas, né? E tem uma carência enorme de gente que vai lá para ajudar, né? Então, isso é bem legal. Olhando, né, a trajetória, eu e meu time, a gente já trabalhou, acho que praticamente todos os estados do país, né? De Roraima a Porto Alegre, né? Do Nordeste até o Acre, né? Então a gente já trabalhou para todo canto aí. Então, eu posso dizer com propriedade que tem oportunidades fantásticas no país. Legal. Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer uma pergunta aqui do internauta? Só para poder agradecer o pessoal aí que já enviaram as suas localizações aí. Então o Augusto, por exemplo, ele tá de Belém do Pará acompanhando a gente, o Douglas de Campinas e por aí afora. Olha aí. Muito bacana mesmo, pessoal. Bom, ô Faria, você sabia que você tem um fã, né? O Douglas, ele falou aqui, sou seu fã. Ele é meu irmão, ele é mais que fã, ele é meu irmão. O Fotolan também é consultor também, no interior de São Paulo. A gente está bastante tempo, conhece bastante gente, né? É bom que os amigos estão aí prestigiando, né? Legal. O pessoal está prestigiando. E o Flávio Rocha, ele fez a seguinte pergunta: como que você vê a parceria entre a consultoria que faz o planejamento e a gestão, né, com os integradores de solução de tecnologia? Qual que é a importância dessa parceria para você? Então, do ponto de vista técnico, né, ela é fundamental porque, como eu disse, no meu caso, eu tenho uma equipe, eu tenho um time. Nesse time nós temos um engenheiro, que é o nosso responsável técnico, nós somos inscritos no CREA, nossos projetos têm RT. Mas temos consultores também que trabalham junto com o pessoal de engenharia para desenvolver as soluções. Nós não somos donos da verdade, né? Tudo começa a partir de um planejamento estratégico que me leva para o tático e que vai me levar para o técnico e para o operacional. Isso é administração clássica, né? Então, quando eu chego no ponto do projeto técnico, eu preciso estar conversando com o integrador, porque a coisa é tão dinâmica e tão rápida que eu posso, e isso já aconteceu, estar especificando algo, não é que já está ultrapassado, mas já tem coisa por cima, coisa melhor. Então, às vezes, esses processos são longos, sabe, Rony? Processos, principalmente com incorporadoras, né? Eu faço um projeto hoje que vai ser implantado daqui 2 anos.
Então veja em 2 anos o quanto caminha a tecnologia, né? Ela meio que gira a cada 6 meses, você tem coisa nova, praticamente. Então eu tenho que ter uma aproximação com os integradores para estar, aí vou usar um termo, né, antigo, up to date, né, com o que está vindo, cara. Tá? Hoje, por exemplo, inteligência artificial já não é mais uma tendência, é uma realidade. Estamos vivendo esse momento. Então, como que eu vou projetar algo para daqui 2 anos e não considerar isso? Então, eu preciso estar alinhado com integradores. Essa aliança, ela precisa ser ética e transparente para o cliente. Não tem nada escondido. As reuniões são... Eu prezo, inclusive, reuniões na sede do cliente. Acho isso importante. Alguém da engenharia do cliente ou de TI do cliente, que é mais comum, participar, né, tá ali junto, ouvindo. É muito importante essa questão. E no segundo ponto, por quê? Porque o integrador, ele tem quantas horas de instalação? O que eu tenho de horas de falatório, ele tem horas de escada, subir, descer escada e puxar cabo e instalar. Então, quem é mais autoridade nessa disciplina? Ele ou eu? Ele. Entende? Então, a gente precisa ter a humildade de reconhecer e sim trabalhar junto com o integrador que foi escolhido pelo cliente, né? E dar a ele todo o suporte necessário, porque o sucesso dele é o meu, é do cliente. Não tem sucesso individual, é dos 3. Né? Para ele vir um case de sucesso, para mim também, e o cliente resolve aquilo que ele buscou resolver. Bacana. Faria, uma coisa que, falando do nosso tema, o que você pode dar como dicas ou como uma orientação, o mapa do sucesso, né? O que você recomenda, né? O que você sugere para que alguém em que momento a pessoa entende que precisa ter isso, né? Assim, como é que você traz e o que ela deveria ter, o que tem que constar dentro de um plano mínimo, né? Uhum. Para um processo desse de planejamento e gestão. Bacana. Acho que a tua pergunta, ela remete diretamente a uma questão que sempre vem à tona, né? Ela é sempre colocada, que é o seguinte, mas como é que eu sei que eu preciso de uma consultoria, né? Porque nós somos grandes, nós somos uma grande organização, né? Nós somos uma multinacional. Eu não preciso. É preciso entender o seguinte, a consultoria ela entra nos ambientes em que esse cliente não tem condições de fazer sozinho. Ou ele não tem equipe, ele não tem braço, está todo mundo envolvido em vários projetos, né? Não dá para colocar mais um. Ele também não domina aquele, ele não tem o expertise daquele assunto. Né? E talvez em muitos casos ele já inclusive tentou. Eu já tive casos de clientes que já fizeram tentativas internas e não conseguiu chegar num resultado. Muito bem. Então esse é um indicador de que ele precisa de uma ajuda externa. Eu vou falar uma coisa que pouca gente fala, de verdade, e eu enxergo isso assim como algo, dica de ouro, se a gente pudesse falar. Muitas vezes o cliente não entende que quando ele contrata a consultoria, além dos entregáveis que ele vai receber, que é natural que ele receba, cadernos, plantas, não é assim? Diversas documentações, enfim, tudo que ele vai receber entregável. Ele tem que aproveitar aquele período, que pode ser 90 dias ou 900 dias, para arrancar tudo que ele puder de conhecimento dessa consultoria. É um processo de aprendizado. E eu vou te falar, a maioria não enxerga isso. Você entende? Você fala para o cliente assim, olha, eu preciso de uma pessoa da sua equipe que vai ser o meu interlocutor. É para ele que eu vou passar tudo. Tá? E aí, isso é uma coisa importante. Eu tenho que mandar, no mínimo, o meu gestor de segurança. Às vezes não é o que acontece. Às vezes, pega um colaborador ainda muito júnior, né, muito inexperiente, e joga nessa bomba para nos acompanhar. E ele não consegue acompanhar. E ele não vai absorver esse conhecimento que tem que ficar com a empresa. Esse conhecimento não é dele, é da empresa. Então, há uma perda, né? Eu comprei uma coisa e eu recebo ela parcialmente. Eu recebo os entregáveis, mas o conhecimento vai embora. Eu já vi isso acontecer no seguinte contexto.
Havia uma equipe de projeto, foi implantado o sistema e aí esse pessoal começou a ir embora. Daqui a pouco não tinha mais ninguém da época do projeto. Aí o cliente entrou em contato comigo. Falei, olha, você fez um projeto aqui no ano X, 2000 e não sei quanto? Fiz. Poxa, eu estava precisando dessa documentação, você pode me disponibilizar? Eu falei, olha, eu entreguei. Eu falei, mas isso aí sumiu aqui dentro. Então já começa que você não tem um repositório seguro da documentação. Ele perdeu tudo. Eu tinha, disponibilizei, bacaninha, né? Aí eu falei, mas isso não é só isso, não é só planta, caderno, memorial, planilha, tal. E cadê todas as horas de reuniões, conversas que nós tivemos? Tudo? Foi tudo embora, cara, com as pessoas. Existe uma disciplina muito nova no mercado chamada gestão do conhecimento. Né? Talvez você já tenha ouvido falar, está ouvindo pouco, isso ainda está muito superficial, mas isso daí vai ser dos processos mais importantes das organizações. Gestão do conhecimento. Tem conhecimento na sua cabeça, na minha, na dele, na da equipe. Essas pessoas podem ir embora. E esse conhecimento vai para onde? Vai embora com eles. Então, esse é um ponto, eu digo, essencial. Você falou da parceria com os integradores, também sai muito conhecimento dali. O integrador, ele sabe o macete, a manha do negócio ali e tal. Fala, não faz assim não, que isso aí dá errado. Eu já fiz várias obras, assim não funciona. Eu tenho que respeitar esse cara é autoridade. Né? Agora ele vai embora com a empresa dele, eu, consultor, vou embora e esse conhecimento ficou com quem? O cliente pagou por esse conhecimento, mas ele não retém. Olha só. Bom, estamos caminhando aí para o final, né? O papo, bem que você disse, né, no início, que ia passar rápido. Antes da gente passar para as considerações finais do nosso convidado de hoje, chegou o grande momento aqui, então, de eu explicar para você como que você vai fazer a sua inscrição para garantir a sua presença no Security Talks ao vivo e presencial. Vamos repassar as informações aqui. Vai ser dia 9 de março de 2023, né? Estamos retomando depois de 2019, então não perca essa oportunidade de muito network, conhecimento, de retomar as ações, os seus insights, todo aquele seu projetos e ideias aí para esse ano, no Espaço Armazém, que fica na rua Jaguaré Mirim, número 164, Vila Leopoldina. De novo, é Espaço Armazém, Rua Jaguaré Mirim, 164, Vila Leopoldina. E aqui agora vai aparecer o link para você poder acessar. Então está aparecendo aqui agora na tela, o pessoal vai colocar aí para vocês, e também no chat. Né? Então é só você dar um clique, você já faz rapidinho aqui, ó, super simples, você coloca aqui as suas informações e já garante a sua inscrição. Lembrando, né, que os Endemia pela primeira vez, então não perca essa oportunidade no Espaço Armazém, Rua Jaguaré Mirim 164, Vila Leopoldina. E também para poder concluir, mandar um abraço aqui para todo o pessoal que esteve conosco, né? Tem galera aqui do Rio de Janeiro também, começou a aparecer aqui várias cidades aqui do Brasil afora, então agradeço também a audiência de vocês e deixar um recado que agora o programa Security Talks aqui no YouTube, ele será quinzenal. Então, como que vai funcionar esse ano? Todo mês nós teremos um programa ao vivo aqui direto da Avantia e também um programa que vai ser via live, né? Quando a gente faz ali direto ali da empresa do cliente, ou quando ele faz ali pelo computador. Então, você vai ter muito conhecimento aí agregado para você durante esse ano. Fique conosco para acompanhar. E toda quarta-feira você já sabe, né? Todas as quarta-feiras, às 17 horas, aqui no canal do CT Hub. Não esqueça também de seguir a Avantia, siga a Avantia, @siga a Avantia no Instagram, para você também ficar por dentro. E, Alexandre, estamos caminhando para as considerações finais do nosso convidado. Faria, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar aqui com você. Para mim, especialmente, você sabe os motivos, né? Estou dentro dessa nova família aqui, estou muito feliz e feliz de estar aqui com você hoje. Queria que você pudesse fechar aqui com chave de ouro aí para nossa audiência aí, falar um pouquinho para a gente aí, um pouco mais. Legal. Bom, eu vou
dentro do tempo que nos resta, né, passar acho que 2 informações são bem importantes. A primeira, eu vou citar aqui o André De Pauli, né, o André é um consultor de segurança também, e o André, ele cunhou uma frase que eu uso e gosto muito: todo problema de segurança é um problema de gestão. Essa é uma frase do André. E ele tem toda a razão, todo problema de segurança é um problema de gestão. Se não for no começo, ou é no meio, ou é no fim do processo. Tá? Então, o conceito de gestão, ele, por mais incrível que possa parecer, ele ainda traz muita confusão. E aí eu vou dar a minha dica. Estudem, ouçam, leiam o que diz o professor Vicente Falcone. O Falcone é, na minha opinião, o principal mestre na área de gestão no Brasil. Né? Claro, Peter Drucker, né, incomparável, mas o Drucker orbitava muito o campo estratégico. Né? E o Falcone, ele também fala na área estratégica, mas ele fala muito de chão de fábrica. E isso eu acho fantástico no Falcone. E ele explica de uma maneira muito simples o que é gestão. Né? E nós, na segurança, como eu disse no início, não damos a devida atenção, né, a devida importância para planejamento e gestão, agora falando de gestão. E toda vez que eu vou fazer uma auditoria e eu faço avaliação, né, da segurança, um dos itens que é avaliado é a gestão. E, infelizmente, quase sempre ela é mal pontuada. Porque apesar do cara lá, do colega, estar se descabelando lá de trabalhar, está fazendo e fazendo muito, ele não está fazendo gestão. Ele é um bombeiro, um apagador de incêndio constante. Né? Para fazer gestão de segurança, basicamente, né, como diz o professor Falcone, eu preciso ter objetivo e meta. Eu preciso ter objetivo. Qual é o objetivo da segurança na organização? Ela só cuida de portaria, muro, né? Ou ela também participa do negócio? Ela assegura, garante a continuidade de negócio? Você entende o que eu quero dizer? Aonde que essa segurança está? Né? Então, qual é o objetivo? E depois, quais são as metas para eu atingir esse objetivo? Tem meta na segurança? Muitas vezes o colega fala, mas como assim meta na segurança? Não tem meta para segurança. Tem meta para produção, meta para vendas. Mas não, tem meta para segurança, para eu atingir o objetivo. E aí você tem as que derivam disso, as métricas de medição, os métodos e tudo mais. Né? E uma coisa curiosa, né? O correto seria que, anualmente, a empresa contratasse uma auditoria de segurança para validar tudo aquilo que está sendo feito e também propor melhorias. Isso é um processo maduro, né? Mas, infelizmente, isso acontece muito pouco. Então, acho que a gente falou de planejamento, no que tange a gestão, né, com a nossa audiência, com vocês aqui. Muito agradecido pelo convite, né? Você sabe, me conhece, sabe que eu falo muito, eu gosto de falar. Mas eu gosto também muito de colaborar, né, com as pessoas, e é surpreendente quando porque você não tem impacto, nenhum de nós tem a noção do impacto que causamos na vida das pessoas, por mais que você imagine, né? E outro dia eu estava num evento com um amigo que trabalhou junto comigo, né, na época, lá no Einstein. Hoje ele é um cara super conhecido do mercado, tá mandando ver aí, que é o Roberto Coletti. E, o Coletti fez uma homenagem no evento lá, né? Acho que ele queria ver o velhinho chorar, né? E aí você não tem noção, né, do que foi as conversas lá atrás, há 20 anos atrás, com aquele menino, né, que estava na minha frente ali, saído do exército. Então, isso não tem dinheiro que pague. Para mim, essa é a minha riqueza. Muito legal. Muito legal mesmo. Muito bom. A gente também agradece, parabéns pelo conteúdo. Todo mundo agradecendo e dando parabéns a Rosa, Augusto, o Eitan chegou aqui agora também. Um abraço para o Eitan, parceiro nosso também do CT. E agradeço ao Alexandre, nosso primeiro programa juntos aqui. Espero que voltemos aqui novamente. Com toda certeza, uma grande honra, viu, Rony? Estamos juntos. E pessoal, não esqueçam então, é muito fácil para você garantir sua inscrição no evento Security Talks. Você pode acessar também avantia.com.br e clicar em Security Talks, que é um menu que tem aqui logo em cima do seu lado direito. Nos vemos então ao vivo daqui 2 semanas. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai estar postando também. E na próxima semana você fica também com um grande episódio que a gente separa para você aqui. A gente vai cuidadosamente todos os meses também separar grandes momentos do Security Talks para que você sempre possa saber ali que toda quarta-feira às 17 horas você tem um compromisso aqui com a gente, com o Security Talks, com a Avantia e com o CT Hub. Muito obrigado e até lá!